Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, quer aos presentes, quer àqueles que nos acompanham por Skype. Vamos começar a nossa reunião, temos hoje duas audições. Em primeiro lugar, a audição do candidato a juiz do Conselheiro do Tribunal Constitucional, o Sr. Professor Dr. José Eduardo de Oliveira Figueiredo Dias, que eu sei que nos está a acompanhar por Skype e que eu começo por cumprimentar. A nossa audição processar-se-á de acordo com os seguintes moldes: uma intervenção inicial do Sr. Professor, do candidato ao cargo, seguida uma intervenção que eu pedia que não ultrapassasse os 10 minutos, seguido depois de uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 minutos ao deputado único representante de partido e 2 minutos à senhora deputada não inscrita, no caso de, obviamente, pretenderem colocar pedidos de esclarecimento ao candidato. No final dessa ronda, devolverei a palavra ao candidato, ao Sr. Professor, para poder responder aos pedidos de esclarecimento que tenham sido formulados, por um período que eu pedia que não excedesse, em princípio, os 20 minutos. E com isso poderemos cumprir o nosso horário e fazer depois, a partir das 11h15, a audição aos cargos seguintes. Dito isto, começamos então a nossa reunião, voltando a cumprimentar o Sr. Professor. Sr. Professor, tem a palavra. Estamos a vê-lo, mas não tem o microfone ligado. Bom dia. Bom dia, já estamos a ouvi-lo e a vê-lo, Sr. Professor. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. Luís Marcos Guedes. Agradeço imenso a oportunidade que me é dada de falar nesta casa, pela primeira vez, infelizmente de forma virtual. Mas os tempos assim obrigam e, sem delongas, procurarei aproveitar os minutos que me foram concedidos para apresentar o meu currículo perante esta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Apesar do velho brocar de latino nemo iudex in propria causa aconselhar o distanciamento em relação a mim mesmo, foi isso que me foi pedido, na sequência de um honroso convite que me foi endereçado, e, portanto, é isso que vou fazer. Começaria por destacar aquilo que me parece ser óbvio. Sou um académico, um universitário, e é como tal que me apresento perante vós. Gosto do direito, não sou um obcecado pelo direito, sempre senti alguma vocação, alguma tendência, e por acaso lembro-me de um momento determinante na minha escolha, que foi, imagino, por volta do meu 9º ano, 1982, um filme do Sidney Lumet com uma interpretação fantástica do Paul Newman, O Verdito. Um advogado que tratava casos de responsabilidade médica. A partir daí a opção estava tomada. Ora bem, Vossas Excelências têm o meu currículo, seria fastidioso estar a descrever de forma exaustiva o meu percurso. Como tal, limitar-me a destacar alguns aspectos que me parecem mais relevantes, depois deixar as razões pelas quais eu julgo estar habilitado a abraçar este cargo, no caso das senhoras e dos senhores deputados assim entenderem, e no final direi alguma coisa muito breve sobre a Constituição da República. Ora bem, começando então por mim e pela minha história ou pela minha memória, nasci, cresci, estudei em Coimbra, fui lá que naturalmente fui para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tirei a licenciatura. O meu sonho sempre tinha sido ser advogado, mas no final surgiu a oportunidade de concorrer para assistente e foi o que fiz. E confesso que logo me apaixonei pelo ensino universitário. Mais tarde veio o mestrado, alguns anos mais tarde veio o doutoramento e coloquei tudo o que tinha nessa tarefa. Estudei nos Estados Unidos, na Roger Williams University, em Rhode Island, estudei na Alemanha, em Freiburg, e doutorei-me em Coimbra. Considero esse o momento das provas públicas de doutoramento. Se eu tivesse que escolher um momento da minha carreira profissional, seria sem sombra de dúvidas esse momento. Como disse, apostei tudo nessa tarefa e nas provas públicas a que me submeti na Sala dos Capelos correu tudo de acordo com as minhas expectativas, que confesso eram muito altas, quer em termos das provas propriamente ditas, quer quanto ao resultado. Posteriormente lecionei em Macau e, regressado a Coimbra em 2016, recebi o convite do então novo Presidente do Tribunal Constitucional, o Sr. Professor Manuel Acosta Andrade, para ser seu assessor.
Gostei imenso do trabalho que fiz aí com o Sr. Professor Manuel Costa Andrade, que depois, algum tempo mais tarde, me convidou para Presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. A lista que foi submetida ao plenário nos termos legais foi aprovada por unanimidade, em votação secreta, e aqui estou, perto do fim do meu mandato, qualquer que seja o resultado da votação da manhã. No meu currículo académico, eu destacaria, em particular, a lista das minhas publicações. Tenho 13 livros publicados, 6 como autor único, 7 em coautoria, 49 artigos ou capítulos em livro e diversos comentários jurisprudenciais e recensões. Dando o passo para o segundo ponto que eu falei no início, se as senhoras e os senhores deputados me perguntarem, porque no fundo penso que é isso que está aqui em causa, quais as qualidades que, em meu entender, fazem com que eu reúna as condições para poder vir a ser juiz do Conselheiro do Tribunal Constitucional, eu diria o seguinte: trabalho há mais de 30 anos com o direito, como estudante, como mestrando, como doutorando, como docente, como investigador, como jurisconsulto, como assessor e agora como presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos. Penso ter um elevado sentido de responsabilidade, o que pode ser demonstrado pelas inúmeras funções institucionais que fui aceitando ao longo da minha vida. Só na minha casa, na Faculdade de Direito de Coimbra, fui membro da Assembleia de Representantes, assumi funções enquanto vogal do Conselho Diretivo, fiz parte da Assembleia Estatutária incumbida da redação dos estatutos da Faculdade, na sequência do RGES, em 2007, e ainda da primeira Assembleia da Faculdade. Ao longo da minha vida também tive várias funções institucionais, nomeadamente no CEDOA, no Centro de Estudos de Direito, Ordenamento, Urbanismo e Ambiente, e ainda na minha passagem pela Faculdade de Direito da Universidade de Macau, isso também aconteceu. Em termos pessoais, saindo um pouco do meu currículo, em termos pessoais, eu já vivi na nossa Lisboa, na minha Coimbra, em Bristol, uma pequena vila de 20 mil habitantes dos Estados Unidos, onde está sediada a Roger Williams University, em Freiburg, na Alemanha, e em Macau. No que toca ao Tribunal Constitucional, a razão direta desta minha conversa, como disse, fui assessor do Presidente Dr. Costa Andrade durante cerca de 14 meses, e durante os primeiros 2 anos do meu mandato, como Presidente da Entidade das Contas, esta estava fisicamente localizada nas instalações do Palácio Raton. Por isso, posso dizer que conheço a casa, que conheço as pessoas, conselheiros, técnicos superiores, assessores, assistentes administrativos, assistentes operacionais, motoristas, conheço em boa medida os procedimentos e o trabalho que poderei vir a fazer. E digo desde já que a função e o trabalho atraem-me muito. Um novo desafio, um enorme desafio que, se for esse o entendimento da Assembleia da República, das senhoras e dos senhores deputados, abraçarei com motivação, com seriedade, com trabalho árduo, com a discrição possível nestes casos. Ora bem, a minha área tem sido, em termos de direito ao longo da vida, sobretudo o direito administrativo. Mas, para muitos, o direito administrativo ser direito constitucional concretizado, para além desse facto, conheço bem as traves mestras da Constituição da República, os seus princípios fundamentais, a sua estrutura. Anima-me muito a perspectiva de estudar e de trabalhar, tendo sempre a Constituição como o eixo axiomático, principiológico e normativo, necessitando depois, naturalmente, de me embrenhar nas especificidades normativas do direito administrativo, do direito penal, do direito civil, do direito processual, do direito laboral, do direito comercial, do direito da família, etc. Por último, neste segundo ponto sobre mim, gostava de dizer algo sobre mim que espero, repito, no caso de ser honrado na votação da manhã com a escolha das senhoras e dos senhores deputados, algo sobre mim, dizia eu, que, repito, me pode ajudar no exercício das minhas funções. Sou uma pessoa que, e quem me conhece sabe que isto é verdade, que sem abdicar dos princípios e daquilo que pensa ser justo e reto, procura mais, ou está mais virada para o consenso do que para o dissenso, procura criar pontos em vez de as destruir, procura chegar a vias de entendimento e não de separação. Em suma, se for essa a decisão das senhoras e dos senhores deputados, será com imenso orgulho, mas também com enorme sentido de responsabilidade, com trabalho árduo, dedicação e espírito de entreajuda,
que me lançarei neste muitíssimo exigente, mas fabuloso desafio, tendo sempre a Constituição da República como a minha estrela e o meu labor, os meus conhecimentos jurídicos, a minha consciência e o meu sentido ético como a bússola para me orientar na viagem. Isto é, como os instrumentos para analisar, explorar, compreender melhor e fazer brilhar o mais possível esta estrela. Como último ponto, se me permitem, a terminar, só mais uma nota sobre a Constituição, ou mais exatamente sobre o meu vínculo ou a minha ligação com a Constituição. Desde o primeiro ano da licenciatura em Direito Constitucional, que a Constituição da República me deslumbrou, ao nível da sua estrutura, dos seus princípios, dos direitos fundamentais, entre outros aspectos. Como devem ter visto no meu currículo, a minha área de investigação prioritária é o Direito ao Ambiente. Ora bem, quando fiz a parte escolar do mestrado em Direito Administrativo, o Dr. Gomes Canutilho lecionava Direito ao Ambiente. E posteriormente, nas aulas do CEDOA, tive a honra de em regência conjunta com o professor Dr. Gomes Canutilho, lecionar Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente. E mais uma vez tive aí perfeita noção do caráter precursor da nossa Constituição a este nível, que em 1976, sendo ultrapassada por muito poucas Constituições, já reconhecia o ambiente no seu texto. Note-se, só para fazer comparação com algumas ordens jurídicas que nos são próximas, a Alemanha, que tem, porventura, dos direitos ambientais mais desenvolvidos do mundo, só em 94 é que acolheu o ambiente na Constituição. A França, só em 2005, e não foi propriamente no texto da Constituição, mas sim na Carta Constitucional do Ambiente. Nos Estados Unidos, ainda não foi. A isto acresce um ponto. Normalmente, e à medida que fui estudando estas questões, ao nível de direito comparado, direito constitucional comparado, o ambiente é plasmado na Constituição de uma de duas formas. Ou enquanto tarefa fundamental do Estado, tarefa, incumbência, finalidade, ou enquanto direito fundamental, havendo mais casos do primeiro do que do segundo. No caso português, o direito ao ambiente está plasmado nas duas formas, enquanto tarefa fundamental do Estado, sobretudo no artigo 9º, alíneas D e E, mas também ao nível das incumbências prioritárias do Estado no âmbito económico e social, no artigo 81, ao nível da política agrícola, no artigo 93. Enquanto direito fundamental, está no artigo 66, número 1, o direito fundamental ao ambiente, mas logo no número 2 se salienta ser um direito organizatoriamente dependente, isto é, fazendo a articulação entre a tarefa do Estado e o direito fundamental ao ambiente. Ou seja, existe uma verdadeira constituição do ambiente e o ambiente é erigido como bem jurídico no plano constitucional. E depois há um passo mais ainda. Para dar efetividade ao direito ao ambiente, em termos subjetivos, é fundamental a existência de meios de tutela. E a Constituição da República também é uma Constituição com algo de fundamental, que é o direito à tutela jurisdicional efetiva, em geral no artigo 20, quanto à justiça administrativa no artigo 268, números 4 e 5. Gozando ainda o ambiente de um meio jurisdicional de tutela suplementar constituído pela ação popular. A terminar, e para perceberem porque é que eu convoquei aqui o ambiente, permitam-me formular um voto. No caso de ser eleito, estou seguro que vou encontrar outros domínios normativos e axiológicos no texto constitucional que me vão deslumbrar, que vão replicar aquilo que aconteceu em relação ao ambiente. Como disse uma vez uma antiga conselheira do Tribunal Constitucional, ser juiz neste tribunal é como tirar uma segunda licenciatura. Estou disponível, com modéstia, para abraçar esse desafio e dedicar os próximos anos à análise e ao estudo da Constituição, com vista à sua aplicação concreta. Vivemos tempos difíceis em que quase todos temos que dar o nosso contributo. Espero dar o meu no plano jurídico-constitucional, se for essa a escolha das senhoras e dos senhores deputados na votação da manhã. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou agora naturalmente disponível para as questões que me queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então passar às intervenções dos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Lacão, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente e Sr. Professor José Eduardo Figueiredo Dias, a quem cumprimento em meu nome e em nome dos deputados do Partido Socialista desta primeira comissão.
Começando por salientar que naturalmente seria um pouco sem sentido da minha parte permitir-me fazer uma apreciação crítica ao vasto currículo jurídico que o Sr. Professor acabou de pôr em evidência e que é por si mesmo testemunha eloquente da sua competência neste domínio do saber. E, portanto, com toda a franqueza, creio que por essa via estamos inteiramente conversados no sentido da plena satisfação que encontra da nossa parte relativamente à plena capacidade técnico-profissional evidenciada pelo Sr. Professor para cumprir, e mais do que cumprir, o perfil adequado para candidato, e estou certo que para juiz eleito para o Tribunal Constitucional. E, portanto, as minhas considerações iam menos no sentido desta avaliação subjetiva, por desnecessária, e mais no sentido de algumas considerações sobre a própria instituição, sobre o Tribunal Constitucional. Sabemos todos, que o Tribunal Constitucional, não sendo uma solução originária da Constituição Portuguesa, original da Constituição Portuguesa, é, todavia, uma solução que tem a sua singularidade e que permitiu, nos anos que já vão felizmente avançados da consolidação e do amadurecimento do nosso regime democrático, que permitiu precisamente um contributo fundamental para a definição de uma ordem jurídico-constitucional valorativa dos princípios fundamentais do Estado de Direito e da ordem democrática. E por isso este papel do Tribunal Constitucional foi certamente, numa perspectiva histórica, um papel absolutamente determinante na construção da nossa ordem jurídica democrática. Mas há um ponto em que o balanço pode também procurar olhar para os aspectos, digamos, menos luminosos. E eu gostaria de ouvir o ponto de vista do Sr. Professor acerca do que passarei a considerar. Em primeiro lugar, a sensação de que o Tribunal Constitucional, por alguma razão, tem vindo nos últimos tempos, em termos de organização, não me refiro, digamos, ao trabalho individualizado dos juízes, mas em termos de organização, a demonstrar uma relativa obsolescência. Não sei se esta palavra será um bocadinho excessiva, mas em todo caso temos a sensação de que é preciso que do interior do próprio Tribunal e, portanto, dos seus titulares, possa emergir uma atitude determinada no sentido da modernização dos procedimentos do próprio Tribunal, nomeadamente com a utilização das novas tecnologias ao dispor já noutros domínios do sistema judiciário e que, a meu ver, carecem de ser muito atualizadas no plano do Tribunal Constitucional, como forma de permitir ao Tribunal também um grau de eficácia que algumas vezes se coloca em dúvida. E eu pergunto ao Sr. Professor se lhe parece pertinente que esta preocupação dos juízes do Tribunal Constitucional relativamente à própria modernização de procedimentos no âmbito do Tribunal deva ser uma questão que preocupa a instituição como um todo. Eu, aliás, estou a levantar esta questão a partir de uma situação que está em curso e que tem muito a ver até com a similitude que o Sr. Professor conhece bem, dada a circunstância de ter sido o Presidente, enfim, e até agora da entidade das contas e do financiamento político, portanto, uma instituição agregada ao Tribunal Constitucional, e estamos nesta fase, num processo de constituição em concreto,
de uma outra entidade, a entidade da transparência, e para falar com franqueza, o que temos sentido é uma relativa, não sei se dizer-se inércia, mas pelo menos um atraso excessivo no que diz respeito à prioridade que deve ser dada também à constituição desta nova entidade. E isto para passar a uma outra consideração. O papel do Tribunal Constitucional é primordial no que diz respeito à avaliação da constitucionalidade das normas jurídicas, mas é também um papel de idêntico relevo no que diz respeito a funções complementares que têm a ver com a própria, já o referi, com a própria natureza de funcionamento do nosso regime democrático. Ou seja, nós legisladores, fomos optando por olhar para o Tribunal Constitucional como uma entidade que, pela sua independência e pelo seu papel justamente na ordem jurídico-constitucional, tem funções de velar de maneira significativa por outras áreas do ordenamento democrático. A fiscalização dos processos eleitorais, por exemplo, a fiscalização das contas dos partidos políticos, já aqui aludi. Agora, a matéria da transparência relativamente às declarações de rendimentos e património dos titulares de cargos políticos, para sinalizar apenas algumas das áreas aonde o papel do Tribunal é igualmente relevante na estruturação da nossa ordem democrática. E queria, não sei se perguntar, se sensibilizar, se chamar a atenção, talvez um pouco de tudo isto ao Sr. Professor, no sentido também de conhecer o seu ponto de vista sobre estas dimensões da responsabilidade do Tribunal Constitucional. E, por último, não sei, o meu tempo já é capaz de estar um bocadinho avançado, uma consideração de uma natureza bem diferente. Durante muitos anos, o Tribunal Constitucional, e bem, tem constituído pela sua jurisprudência a candeia que alumia duas vezes e que vai à frente na consolidação de princípios fundamentais. E essa interpretação jurisprudencial tem aproveitado não só a muitos institutos jurídicos em concreto, mas igualmente também àquilo que é a jurisprudência depois transversal no resto do nosso sistema judicial. Mas nós estamos hoje numa fase da vida em que muitas questões nos interpelam, e nomeadamente muitas questões sensíveis no domínio dos direitos fundamentais, no domínio dos direitos, liberdades e garantias e no domínio da identificação da maneira como esses direitos devem ser reconhecidos na esfera individual de cada pessoa. E a questão que nos tempos que correm se nos coloca é a de saber se a nossa jurisprudência se pode orientar pela interpretação dogmática de princípios jurídico-constitucionais assentes no direito tal como ele é, ou se correremos o risco, e eu ponho aqui muito condicionado esta expressão, correremos o risco de assistir nesta fase em que de facto a cultura nos interpela em muitos sentidos, à prevalência das pré-compreensões dos julgadores em relação às matérias que têm que apreciar. E permite-me dizê-lo, se alguma coisa é esperável na boa tradição do Tribunal Constitucional, é que a contribuição dos juízes para a definição da jurisprudência possa assentar fundamentalmente na boa interpretação dos princípios, tal como eles constitucionalmente se apresentam plasmados, e vou concluir, Sr. Presidente, procurando pôr de lado as suas pré-compreensões sobre a vida. Eu sei que é uma matéria muito difícil, que nos levaria, porventura, a uma reflexão muito prolongada, que não é, e o Sr. Presidente já me chamou a atenção, sobre o tempo gasto, mas, por isso mesmo, gostaria também de sensibilizar e ouvir o testemunho do Sr. Professor sobre estas matérias, enfim, que são distintas entre si, mas em relação às quais pediria o seu ponto de vista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Professor, e permita-me que, antecipadamente, lhe augure um futuro muito risonho e feliz no exercício do seu novo mandato, que espero que se concretize pela votação que vai ter lugar na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Figueiredo Dias, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, saúdo e queria dizer-lhe que o seu currículo fala por si e o Sr. Professor também já falou por ele, evidenciou os momentos mais relevantes do seu percurso de vida pessoal, académica e profissional e, portanto, ninguém terá dúvidas que, do ponto de vista subjetivo e numa avaliação objetiva do seu currículo, que é rico em muitas matérias, estarão reunidas na sua pessoa as características de ouro, digo eu, de isenção, de independência, de transparência, de preparação, de capacitação para o exercício do cargo a que se candidata. Enfim, o Sr. Professor já falou de muitos traços desse seu currículo, mas eu penso que é bom evidenciar 2 ou 3 que nos podem nortear a nós, como deputados, no momento em que tenhamos que escolher o Sr. Professor para exercer ou não estas funções. E para além de um mestrado em Direito Constitucional e um doutoramento em Direito, é bom evidenciar que o Sr. Professor preside hoje a entidade das contas, que é de facto um órgão agregado e que funciona junto do Tribunal Constitucional, e foi regente da cadeira de Direito Constitucional em Macau e também no Centro de Estudos da Universidade de Coimbra. Foi também assessor do assessor do gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional e, portanto, conhece muito bem os cantos à casa, para além de ter feito já publicações nesta área do direito constitucional e também do direito administrativo e do ambiente, que estão muito umbilicalmente ligadas ao direito constitucional. E, portanto, Sr. Professor, eu não perderia muito mais tempo sobre esta matéria, o perfil é adequadíssimo, já aqui foi dito também pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, pelo Partido Socialista, e, portanto, se todos os deputados estiverem a ouvir aquilo que eu estou a dizer e que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão e que irão dizer os deputados que me seguirão nas suas perguntas e intervenções, eu não tenho dúvidas que o Sr. Professor Doutor terá a sua eleição mais ou menos assegurada. Iremos ver. E, portanto, dito isto, eu não lhe vou colocar nenhuma questão que envolva uma tomada de posição concreta sobre processos pendentes no Tribunal Constitucional. Eu não preciso lhe explicar quais, mas há 2 que estão mais quentes, um que tem a ver com o decreto sobre a morte medicamente assistida e a lei orgânica que regula a eleição dos titulares das autarquias locais, entre outras questões, mas estes são os mais relevantes. Sem prejuízo, o Sr. Professor, se entender que tem uma posição absolutamente e um pensamento absolutamente consolidado e já devidamente estudado sobre estas matérias, poder eventualmente pronunciar-se sobre elas. Mas procurarei saber a sua posição, a sua opinião sobre 2 questões que são, uma delas é um clássico das audições a membros a candidatos a membro do Tribunal Constitucional e também em várias revisões constitucionais que ao longo dos anos têm passado por esta Casa e outra surgiu mais recentemente. Eu refiro-me, no primeiro caso, ao chamado recurso de amparo, também conhecido, abreviadamente, conhecido por recurso de amparo, mas também conhecido por recurso de constitucionalidade, ação de constitucionalidade de defesa, e em Itália até tem outro nome mais, digamos, mais enfático, que é jurisdição constitucional da liberdade. Portanto, verdadeiramente o que estamos a falar, o Sr. Professor sabe isso muito bem, é de facto do recurso de omissões de entidades públicas que lesem direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, junto dos demais tribunais,
aliás, não é junto dos demais tribunais, insuscetíveis de impugnação junto dos demais tribunais, situação que não é propriamente muito fácil de configurar, mas também numa outra dimensão, que é a dimensão do recurso contra atos e omissões de tribunais que lesem de forma autónoma os direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. E, no fundo, em que medida é que o eventual acolhimento do recurso de amparo numa eventual revisão constitucional se compatibiliza com o muito contido arsenal de, digamos, de recursos que o Tribunal Constitucional neste momento tem, nomeadamente de juízes, e que nós sabemos que, se não for, digamos, reformulado na sua lei orgânica, na sua filosofia, corre o risco sério, aliás, é quase uma garantia de que paralisa e bloqueia. E, portanto, como é que se compatibiliza esta rarefação de recursos e também com o princípio da celeridade processual e, digamos, da realização da justiça num tempo curto e aceitável. Segunda questão. O que é que o senhor professor acha, se é que acha alguma coisa sobre isto, sobre uma posição de uma ex-juíza do Tribunal Constitucional que renunciou ao cargo sobre uma regra consuetudinária de não substituição do relator em casos de alteração da sua fundamentação pela maioria do plenário e também no próprio memorando do Presidente do Tribunal Constitucional. No fundo, levando àquilo a que se denomina asfixia de juízes. Como é que acha que esta regra consuetudinária deve ser tratada pelo Sr. Professor e pelo Tribunal Constitucional? É só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Sr. Dr. José Eduardo Figueiredo Dias, que tenho o gosto de rever, ainda que à distância, e queria começar por dizer que o seu currículo académico nos dá evidentes garantias de uma argumentação jurídica sólida, rigorosa, amadurecida, e, portanto, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Sucede que a eleição que amanhã se fará nesta Casa não é, passa a imagem, uma prova de agregação não é uma prova académica e, portanto, o currículo académico, evidentemente que é importante, não o desvalorizamos, mas ele é apenas um elemento de ponderação de um juízo muito mais vasto e muito mais, digamos, diversificado do que isso. Por outro lado, é verdade também, já foi aqui salientado e bem, que digamos, a dimensão, se quisermos, mais institucional do seu currículo, da sua trajetória pessoal, designadamente o seu envolvimento em diversos momentos e em diversas funções no Tribunal Constitucional, mostra que é alguém que conhece bem o universo do Tribunal Constitucional, como aliás o Sr. Doutor teve ocasião de dizer, referindo-se até aos motoristas, o que eu acho particularmente saudável. Mas também desse ponto de vista, obviamente a escolha que esta Casa fará amanhã, enfim, não é uma escolha para um alto funcionário, um alto quadro do Tribunal Constitucional, é para um juiz do Tribunal Constitucional. E, portanto, é muito importante que tudo isto seja devidamente tido em conta, com certeza, mas é muito importante que tenhamos em consideração que a escolha que amanhã se fará é uma escolha política. E, portanto, nessa escolha política, para além destes elementos, e acima, creio eu, na minha posição, acima destes elementos, devem ser ponderados outros elementos que têm a ver com as mundividências, com aquilo que vai ser, digamos, o perfil de atuação dos candidatos, ou, enfim, dos eventuais putativos juízes do Tribunal Constitucional. E, portanto, é nessa perspectiva, Sr. Dr. José Eduardo Figueiredo Dias, que a minha intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se vai colocar, porque queria confrontá-lo, justamente, enfim, na sequência, mas
ao avesso daquilo que foi dito há pouco pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, justamente para o confrontar com a necessidade que nós sentimos para fazermos a nossa escolha da sua definição relativamente a questões que são particularmente importantes. E dessas escolho a que diz respeito à morte assistida. Eu não lhe vou pedir, que evidentemente não o poderia fazer, não faria nenhum sentido, que tomasse posição sobre um processo cujo acórdão há de estar por estes dias a ser tornado público, mas queria, isso sim, confrontá-lo com escolhas que, a este respeito, se colocam na jurisdição constitucional. Em fevereiro de 2020, o Tribunal Constitucional alemão considerou inconstitucional uma lei que proibia o suicídio assistido com a ajuda de médicos. E o argumento que o Tribunal Constitucional de Karlsruhe sufragou foi o argumento de que essa lei privava os doentes em fase terminal do, e agora cito, do direito a escolher a sua morte. Isto é, argumento citado da sentença do Tribunal Constitucional alemão. O próprio Presidente do Tribunal Constitucional, na altura de anunciar esta decisão, afirmou que esse direito inclui a liberdade de tirar a vida e de pedir ajuda para o fazer. Posteriormente, em dezembro de 2020, o Tribunal Constitucional austríaco declarou a inconstitucionalidade da proibição do auxílio ao suicídio e afirmou a liberdade de conformação legislativa por parte do Poder Legislativo, do Parlamento, das condições substanciais e procedimentais em que se poderia processar, em que se pode, em que poderá processar o auxílio ao suicídio. Antes disto, em 2018 e depois em 2019, o Tribunal Constitucional italiano decretou a inconstitucionalidade da criminalização do auxílio ao suicídio e afirmou a legitimidade, à luz da Constituição italiana, da possibilidade de prestação de serviços médicos para este efeito. Entretanto, em Portugal, no contexto em que estamos, é conhecida a posição de um conjunto de professores catedráticos de Direito Público que vêm defender a inconstitucionalidade de qualquer forma de descriminalização da eutanásia por violação de diversos princípios constitucionais, a começar pelo direito à vida consagrado no artigo 24, mas a isso juntam, na sua tomada de posição pública, que o Sr. Doutor conhece muitíssimo bem, certamente, a isso acrescentam o direito à integridade pessoal e garantia da sua inviolabilidade, a dignidade humana e o direito à proteção da saúde e do dever de a defender e promover. E eu gostaria, Sr. Dr. José Eduardo Figueiredo Dias, de lhe pedir que, enfim, perante esta controvérsia, nos pudesse anunciar em que terreno se situa a sua reflexão. Porque queremos que essa definição é importante para as escolhas que temos que fazer amanhã. Nós não vamos votar, certamente, num académico reputado, nós não vamos votar num conhecedor do universo do Tribunal Constitucional, nós vamos votar em tudo isso, mas mais, acima de tudo, em alguém que irá no Tribunal Constitucional, enfim, situar-se perante escolhas e para ir àquilo que disse na sua apresentação inicial, em que os consensos são difíceis e em que as escolhas são imperativas. E é por isso o universo das suas escolhas que está aqui também em jogo e não podemos ignorar que assim é, e eu gostaria, portanto, de lhe pedir esta clarificação. Volto a cumprimentá-lo, volto a afirmar o gosto que tive em revê-lo, ainda que à distância, e pedia-lhe, portanto, este esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, de maneira que vou devolver então a palavra ao Sr. Professor José Eduardo Figueiredo. Afinal tenho. O Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS, que nos acompanha por Skype. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de resto, peço desculpa porque eu tinha dado uma informação ao Sr. Presidente que até ao momento não tinha pedido inscrição e, portanto, mas foi um bocadinho esta fase final e das várias intervenções que me levou a querer fazer uma consideração brevíssima. E a consideração é muito breve, obviamente, para cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Professor, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade e os esclarecimentos que nos deu, dizer que, obviamente, que subscrevo, do ponto de vista curricular, tudo aquilo que aqui foi dito e foi referido, é indiscutível e não merece, na minha opinião, qualquer tipo de dúvida. Obviamente dizer também, e com isto concluo, que eu virei com a maior atenção as considerações que o professor queira fazer sobre estas questões que foram levantadas, mas que a mim pessoalmente me parece um pouco estranho este tipo de consideração, porque obviamente não é isso que eu quero inferir nem concluir, mas aquilo que nós esperamos de um juiz de qualquer tribunal e para mais de um tribunal constitucional é que ele exerça a sua função com total independência, com respeito pela lei e, neste caso, com total imparcialidade e no respeito e na defesa da Constituição da República Portuguesa. Ou seja, presumir, como eu penso que se poderia presumir de algumas intervenções aqui, que, olha, queremos saber o que é que pensa disto ou daquilo, porque se concordar connosco será eleito, se não concordar connosco não será eleito, eu creio que é um mau princípio para um órgão com esta importância e para um Tribunal Constitucional. E, portanto, essa não é a nossa base de consideração, mas sim a competência das pessoas. Obviamente há um quadro de referência, isso sim senhor, mas não mais do que isso. O que está sobretudo em causa e tem que estar em causa, obviamente, é a competência, o conhecimento da Constituição e a sua aplicação, porque nós podemos até concordar ou não concordar com uma outra norma constitucional, mas enquanto a Constituição não for alterada, é esta Constituição que tem que ser respeitada e não outra. Muito obrigado, Sr. Presidente, só para fazer esta pequena consideração que me surgiu de resto das questões anteriormente colocadas, designadamente das últimas duas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não tenho mais pedidos de intervenção. Devolvo então a palavra ao Sr. Professor José Eduardo Figueiredo Dias para poder prestar os esclarecimentos que foram colocados pelos Srs. Deputados. Tem a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir bem, estão? Estamos a ouvi-lo e a vê-lo em perfeitas condições. Bom, então, vou procurar responder às perguntas que me foram colocadas por ordem, mas não será bem por ordem. Vou começar só para fazer um enquadramento geral das minhas respostas, começando por estas últimas considerações, designadamente do Dr. José Manuel Pureza, cujas palavras eu agradeço. Disse o Sr. José Manuel Pureza, e naturalmente que, não sendo eu um elemento da Assembleia, acompanho totalmente a eleição da manhã, não é a eleição de um académico, é a eleição de alguém para o Tribunal Constitucional. Mas eu penso que foram as minhas primeiras palavras, foi apresentado o meu currículo, e eu sou um académico, sou um universitário, e portanto não me posso apresentar noutras vestes que não sejam estas. O que me foi solicitado foi apresentar o meu currículo e por escrito, que enviei, e fazer a apresentação nesta breve audição, e é isso que eu sou. Sou um universitário, sou um académico, é assim que me considero, e apresentar-me de outra maneira não seria sério da minha parte. De qualquer forma, nas respostas que vou dar, todas elas, terei algum cuidado que também compreenderão e que penso que já esperam, não é? Eu, no caso de eu vir a ser eleito, todas estas questões, nomeadamente a questão em cima da mesa, nomeadamente a questão da eutanásia, vão ter que merecer um estudo. Eu tenho opiniões, sei o que está em jogo, naturalmente que sim, mas como juiz vou ter que estudar o direito comparado, vou ter que embrenhar bem nos argumentos e, portanto, não posso ficar refém de uma opinião que eu diga de forma menos fundamentada. Isto dito, e voltarei a esta questão, então vou por ordem responder às questões que me foram colocadas. Eu tirei aqui algumas notas. Em relação às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Lacão,
Quanto à modernização dos procedimentos do Tribunal, é evidente que eu não tenho como não acompanhá-lo. Acho que isso é um desejo de todos e no Tribunal Constitucional também. Mas eu aqui aproveitava para falar daquilo que sei um bocadinho mais, que tem a ver com a entidade das contas. E nós estamos, convém relembrar o seguinte: a entidade das contas não tem nem autonomia financeira nem autonomia administrativa face ao Tribunal Constitucional. Apesar de, desde setembro de 2019, estarmos fisicamente separados, nós dependemos de tudo do Tribunal Constitucional e também na parte informática. E só para verem que esta realidade não é esquecida, nós estamos a fazer um esforço enorme em colaboração com o Tribunal Constitucional, com os serviços informáticos, com a Secretaria-Geral, para desenvolver um sistema das informações, sobretudo informático, da entidade das contas e financiamento políticos. Temos já um caderno de encargos, um concurso lançado, isto vai avançar, portanto é uma preocupação nossa, porque na lei orgânica da entidade das contas está também uma imposição de nós criarmos uma base de dados que se pretende dinâmica e ativa e estamos a trabalhar para isso. Portanto, a modernização dos procedimentos de que o Sr. Deputado Jorge Lacão falou é, sem dúvida, uma preocupação pertinente e que está em cima da mesa. Mas a este respeito, e aqui convoco sobretudo a minha experiência de 14 meses como assessor do Sr. Presidente Costa Andrade, o Tribunal Constitucional é uma casa complexa e difícil, porque além de ser, acima de tudo, um tribunal, tem também estes órgãos que, como a entidade das contas e a futura entidade de transparência, são órgãos dependentes do Tribunal Constitucional. Da forma como as coisas estão estruturadas, totalmente dependentes em termos administrativos e financeiros, totalmente dependentes a entidade das contas, e depois há ainda toda uma organização cujo último responsável é naturalmente o seu Presidente, mas passa pela Secretaria-Geral, pelo seu gabinete, de organizar uma casa nos seus aspectos mais corriqueiros. Portanto, a complexidade é muita e não é fácil fazer, mas a modernização dos procedimentos do Tribunal é, sem dúvida nenhuma, um aspecto fulcral que penso que vai ser uma aposta, penso eu, muito importante nos próximos anos, e a articulação com estes novos serviços, com a entidade da transparência, cuja instituição está a demorar precisamente devido a todas estas dificuldades. Ainda em relação às perguntas do Sr. Deputado Jorge Lacão, eu queria salientar dois pontos. Um deles, e isto está ligado também às duas últimas perguntas que me colocaram, eu acho que é impossível, é impossível um juiz é independente, um juiz procura a aplicação da lei dentro dos seus conhecimentos, dentro da jurisprudência anterior do Tribunal Constitucional, mas é impossível pôr de lado as nossas pré-compreensões, as nossas modividências, as idiosincrasias de cada um. Portanto, isso é algo que nós levamos connosco e que eu vou levar e que não posso, naturalmente, nós somos pessoas com memória e não podemos abdicar disso. É evidente, repito aquilo que eu disse, vou procurar discutir, ouvir, aliás, o conhecimento nas universidades e também em órgãos que têm reuniões plenárias, faz-se de crítica, discussão,
ultrapassagem dos problemas, revisão sempre com respeito. A nota do respeito para mim é fundamental. Portanto, é impossível, eu vou levar comigo o lastro que tenho, tudo aquilo que vivi e as pré-compreensões que tenho, não me vou poder despir delas, nem o quero fazer, mas claro, vou procurar a aplicação da Constituição dentro dos seus princípios fundamentais, das regras, do entendimento já sedimentado em larga medida pelo Tribunal Constitucional dessas regras. Ainda em relação ao Sr. Deputado Jorge Lacão, eu acho que nos direitos fundamentais têm sido decantadas novas dimensões de direitos fundamentais que também a nossa Constituição, que felizmente não está cristalizada no tempo, tem acompanhado. Só para dar um exemplo, um direito que foi pela primeira vez decantado pelo Tribunal Constitucional Alemão, o Recht auf informationelle Selbstbestimmung, direito à autoinformação determinativa, nomeadamente plasmado no artigo 35, números 1 e 4 da Constituição, foi algo fundamental no acórdão dos metadados e que levou à declaração de inconstitucionalidade de parte de duas normas deste diploma. Ora bem, seguindo para as perguntas que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Dr. Carlos Peixoto, do PSD, naturalmente que, como o Sr. Deputado anteviu, eu não tenho um pensamento consolidado nem sobre a eutanásia, nem sobre a lei orgânica das autarquias locais. Sobre esta tenho mais conhecimentos em virtude das minhas funções na entidade das contas. Sei o que está em causa, os valores contraditórios estão em causa, nomeadamente o artigo 239, número 4, que garante a possibilidade dos cidadãos eleitores concorrerem às eleições dos órgãos das autarquias locais, por um lado, mas também sei que os partidos são configurados pela Constituição como organizações fundamentais do nosso sistema político, uma série de preceitos na Constituição. Alguns dos comentadores mais destacados da Constituição portuguesa assinalam que o regime político português constitui uma das manifestações mais acabadas do Estado de partidos. Portanto, o Estado Democrático português é um Estado de eleições e um Estado de partidos. Sei que estão estes valores em conflito, não vou neste momento dizer qual é a minha opinião, porque isso poderei ser chamado, se for esse o entendimento das senhoras e dos senhores deputados, a pronunciar-me sobre estas questões com um entendimento mais aturado da questão. Em relação ao recurso de amparo, é um facto, não há um direito autónomo de ação na jurisdição constitucional portuguesa. Portanto, isto foi uma opção tomada pelo legislador constituinte. Portanto, o Tribunal Constitucional faz um controle indireto das normas e da sua aplicação. Só uma precisão, este recurso de amparo, apesar de ser recurso, na verdade não é um recurso, é uma ação, porque o que se pede ao Tribunal Constitucional nestes sistemas é uma primeira aplicação, é uma primeira definição do direito aplicável a uma situação. É pensável, só que é uma opção do legislador, não é uma opção dos juízes do Tribunal Constitucional, naturalmente que teria de ser bem pensado o que fazer, se reformular os procedimentos do Tribunal Constitucional, se reformular o próprio Tribunal Constitucional. De qualquer forma, Sr. Deputado, se me permite, eu como candidato a juiz do Tribunal Constitucional e não como legislador, eu gostava de chamar a atenção do seguinte, que é... Sim, senhora, não existe recurso de amparo ou Verfassung Beschwerde, uma queixa constitucional, portanto uma possibilidade de, em matéria constitucional, pedir uma primeira definição do direito aplicável ao Tribunal Constitucional. Mas a nossa Constituição está muito bem municiada em termos de formas dos cidadãos poderem defender os seus direitos fundamentais, sobretudo, naturalmente, através do direito de acesso aos tribunais, que eu até mencionei a propósito do direito ao ambiente, portanto, o direito à tutela jurisdicional efetiva, seja no âmbito da justiça comum, artigo 20, seja no âmbito
da jurisdição administrativa, artigo 268. Os cidadãos podem suscitar incidentes de inconstitucionalidade nestes processos judiciais, portanto será esta, porventura, a principal forma. Mas depois temos ainda uma série de expedientes nesse sentido, nomeadamente o Provedor de Justiça, criado em 82, na Revisão Constitucional de 82, à imagem do Ombudsman do direito nórdico, que permite aos cidadãos fazer queixas, apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Justiça, que as aprecia sem poder decisório. Depois temos ainda, ao nível do direito penal, o Instituto do Habeas Corpus, é um meio de defesa direta dos direitos fundamentais, que constitui uma providência expedita contra a prisão ou detenção ilegal. E temos, e eu gostaria sobretudo de chamar a atenção para este ponto, porque é aquele em que eu estou mais à vontade, nas sucessivas revisões constitucionais é quase sempre, mexe-se, perdoe-se no pluralismo, mexe-se quase sempre no direito à tutela jurisdicional efetiva. E o número 5 do artigo 20 prevê que, para a defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Ora bem, nesta linha, na Justiça Administrativa existe, desde 2004, a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, que eu tive ocasião de estudar no âmbito de uma pós-graduação e até tenho uma publicação no boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra sobre este meio, que é um processo principal, atenção, não é um processo acessório, é um processo principal que permite aos cidadãos recorrer diretamente aos tribunais administrativos para a proteção dos seus direitos, liberdades e garantias. Não apenas de acordo com a doutrina dos direitos e liberdades e garantias pessoais, mas também dos direitos de participação política. É um processo expedito que veio em larga medida ocupar o lugar do recurso de amparo no ordenamento jurídico português. Portanto, mais outro meio. E depois, no âmbito da Constituição, temos ainda o direito de indemnização, artigo 22, isto é, quando haja violação de direitos, liberdades e garantias de uma pessoa, esta tem direito a ser indemnizada, e um último recurso, uma última ratio, um last resort, do artigo, previsto no artigo 21 do direito de resistência a todas as ordens que ofendam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, em suma, é evidente que para o legislador faz sentido ponderar a possibilidade numa futura revisão de criar algo à imagem do recurso de amparo ou da queixa constitucional. Isso poderá exigir mudanças no Tribunal Constitucional, mas de qualquer forma neste momento estamos bastante bem, apesar de não termos essa forma dos cidadãos não poderem entrar diretamente no Tribunal Constitucional para pedir a tutela dos seus direitos, têm uma série de meios de defesa. Em relação à outra pergunta do Sr. Dr. Carlos Peixoto, quanto à regra consuetudinária no Tribunal Constitucional, Sr. Deputado, se me permite, eu direi apenas o seguinte: eu acho que se deve sempre procurar o consenso, mas como eu disse há pouco, esse consenso por vezes resulta de discussão, de crítica, de confronto de ideias, e há sempre a possibilidade de votos de vencidos, de fundamentações diferenciadas, mas eu chamaria ou convocaria a minha experiência na entidade nas contas. É evidente que as coisas são mais simples porque a direção é composta apenas por 3 pessoas, no caso das juristas e uma revisora oficial de contas, mas posso dizer, podem ver isto como algo de bom ou como algo de mau. Eu acho que tem sido algo de bom, uma vez que somos apenas 3. Ao longo dos cerca de 40 meses que eu levo como presidente desta entidade,
não houve um único voto vencido. Isto é, com muita discussão, por vezes com divergência de opiniões, mas no final assentamos numa posição só. Portanto, eu, no caso de ser eleito, vou para o Tribunal com ideia de respeitar os procedimentos que estão, sabendo do papel, no caso dos processos de fiscalização abstrata sucessiva, que os memorandos do Presidente têm, mas sabendo também de como é que a votação é feita, depois de ser tomado o sentido da votação é escolhido um relator que deve seguir esse sentido e que, em função dessa discussão, poderá ser obrigado a fazer modificações ao texto final do acórdão, por isso é que é um acórdão e não uma sentença. Em relação às questões do Sr. Deputado Dr. José Manuel Pereza, já falei em parte desta questão, naturalmente tenho plena consciência que a votação da manhã não é uma prova académica, é um ato político, é uma escolha política. Eu sei quem me indicou, mas também sei que serei independente, como o Sr. Deputado, aliás, Telmo Correia salientou, serei independente no cargo, no exercício do cargo, se for essa a vossa escolha, isto é, como já disse logo no início, levo algo comigo para o Tribunal Constitucional que não poderei apagar. Em relação à morte assistida, a pergunta do Sr. Deputado José Manuel Pereza acho que dá razão à minha resposta. Falou-me de exemplos importantíssimos do direito constitucional comparado, nomeadamente do direito alemão, do direito italiano. Eu tenho uma opinião sobre estas questões, sei o que está em jogo, mas não estudei a fundo a questão e, portanto, seria pouco avisado da minha parte dar uma opinião que nas funções que poderei vir a ser exercido, exigem maturação, estudo, análise e uma reflexão muito mais profunda do que a que eu fiz até o momento. Portanto, peço desculpa, mas não poderei dar uma resposta expressa a essa questão. Penso que percorri tudo aquilo que me foi questionado. Não sei se querem ainda colocar alguma questão. Não, obrigado, Sr. Professor. De facto, eu próprio tenho por hábito tentar tomar nota também das questões que os senhores deputados vão colocando, precisamente para que possa haver um esclarecimento o mais abrangente possível a todas as questões que as senhoras e os senhores deputados querem ver esclarecidas. E pelas minhas anotações, de facto, o Sr. Professor percorreu-as todas e prestou os esclarecimentos que entendeu adequados, pela sua parte, a todas as questões que foram colocadas. E, nesse sentido, não havendo mais questões, eu começo por, naturalmente, agradecer ao Sr. Professor a disponibilidade e a forma como percorreu com cuidado todos os pedidos de esclarecimento que foram colocados pelas senhoras e os senhores deputados e faço votos, pessoalmente, que toda esta audição, obviamente, vai ser disponibilizada para o universo dos deputados, que no fundo é o universo eleitoral que amanhã se pronunciará sobre esta candidatura. Pela minha parte, faço votos que o Sr. Professor possa merecer a confiança dos deputados e, com isso, poder integrar o coletivo do Tribunal Constitucional. Mas isso é uma decisão que democraticamente será assumida pelo universo eleitoral durante o dia de amanhã. Muito obrigado, Sr. Professor. Termina aqui a sua audição. Eu peço ao Sr. Vice-Presidente José Manuel Pereza se me substitui para a audição seguinte, atendendo a que tenho compromissos com o Sr. Presidente da Assembleia. Vamos fazer uma pequenina pausa de 5 minutos e depois começar-se-ia a audição seguinte.